pessoal, boa noite. Deixa eu ver se estão me falando assim. Cara, eu sempre faço isso, cara. Boa noite, boa noite. Eu sempre faço isso. Olha, consegui deixar o título. Boa noite. Fala pessoal, Gilcimar sempre presente, doutor Antônio. Oi Larissa, quanto tempo, que saudade. A Larissa, eu não vou perdoar a situação de que a Larissa já está morando aqui em Santa quase ao mesmo tempo que eu e a gente nunca tomou nenhum café. Doutor Diogo, Tanajara, ô Tanajara, tá sumida hein mulher? Boa noite, Geoli. Deve ser a abreviatura do seu nome, né, colega? Manda teu nome aí pra eu te dar uma boa noite. Manon, olha aí. Juvec, boa noite, pessoal. Deixa eu ver se a Prina mandou solicitação aqui. Vamos entrando e hoje a gente vai falar de Tribunal do Júri. Eu quase nem falo de júri aqui, né, gente? Eu acho que vocês nem gostam. Glenda, agora sim, Glenda. Muito boa noite pra vocês. Tanajara, tem como tu ser perdoada desse teu sumiço, tá? Quinta-feira eu vou fazer uma palestra em Alvorada, que eu sei que é bem perto da tua casa. Então, você está convocada. Não é nem um convite, é uma convocação. Porque eu tenho que levar meu eleitorado lá, né? Boa noite, Sonir Júnior, Ana Nakamura, Ana Paula Carvalho. Olha aí, ó. Então tem que falar lá com o Diego Fusilini, porque tem uma questão de vagas lá e eu vi que já estavam quase todas preenchidas lá, pelo que ele me mandou a última vez. Jéssica Moraes, doutora Jéssica de Passo Fundo, né, Jéssica? Tem que me chamar para ir para Passo Fundo aí, Jéssica. Fernanda Souza, olha aí, isso aí é de infância, aceitando aqui. Deixa eu ver. Boa noite. Wilson Ribeiro. Olá! Fala, doutora! Tudo bem? Tudo Como bem? é que tá? Quanto Dizem que tempo? tá elogiando, hein? Nem sei se eu sei fazer live ainda. Cara, tu sabe que o que acontece? Tem muita gente que eu gosto e a gente com esse negócio de correria de trabalho, a gente acaba quase não se falando mais, né? Embora a gente se acompanhe ali, veja a correria um do outro, a gente quase não troca mais ideia. E eu tava pensando nisso hoje, né? Porque tu Que me disse que verdade, hein? tu disse que o Insta não estava entregando muito, e o meu também, porque eu não faço mais publicação como antes, mas eu pensei assim, cara, até se não tivesse ninguém, eu acho que a gente ia conseguir trocar uma ideia legal, porque a gente sempre Que troca é uma o que ideia legal. importa. E daí, A boa gente pode noite. exigir que entregue se a gente não entrega pro tio Mark, né? É verdade, é verdade. Pri, o que eu ia te dizer? Eu ia botar um filtro aqui. Tu sabe que eu fiz a última live e a Tamara não me disse que eu fiquei com uma sobrancelha. Eu só cliquei aqui que eu fiquei com a sobrancelha assim, nariz afinado, com o rosto meio rosinha. Eu nem vi e paguei esse vale aí 1 hora e pouco. Pelo Então, amor de Deus, né? Aqui, quem se importar com a aparência, eu tenho que me retirar nesse segundo, tá? Porque, ó, os detalhes a gente vai escondendo, né? Depois de um dia em obra, que é a reforma do escritório. gente, eu vou deixar. Bom, embora esse Insta. Eu vou deixar a Pri se apresentar para vocês. Embora, certamente, acredito que a maioria do pessoal deva te conhecer, porque tu é uma pessoa bem ativa nas redes, né, Pri? Ah, Pelo eu menos eu adoro. acompanho. Eu tô em falta, mas eu sinto muita saudade, principalmente porque é uma das lutas que eu compro, assim, e sou suspeita, é que o Instagram aproxima, a gente consegue compartilhar conhecimento, aprender. Então, a gente tem aqui milhões de pessoas, e então, quantas não podem agregar à nossa vida, tanto pessoal quanto profissional? Eu sou do litoral do Rio Grande do Sul, pertinho aí de onde vem também o nosso querido Jeitens.
Nos conhecemos no curso da escola e desde então já fizemos júris juntos. Essa também não é a primeira live, salvo engano, Verdade. no mínimo Eu acho que segunda. fez mais, a gente fez mais É, ainda. porque daí teve em grupo também, né? É. E sou apaixonada pelo Tribunal do Júri e acho que temos aí bons temas a conversar hoje, porque lá na caixinha que eu coloquei ontem, não sei se você viu que eu coloquei ali, vem inclusive sobre para a gente conversar aqui sobre o poder que a mediatização tem no resultado ou no julgamento em si. Acho que é legal também a gente trabalhar dentro da nossa temática, que é claro, a nossa proposta é o storytelling no júri. Então, sem me delongar muito em currículo, que eu nem sou muito adepta a isso, mas tenho sim alguns cursos em oratória, fiz o Dale Carnegie Curse, tenho alguns cursos pela plataforma edX sobre oratória, escrita persuasiva, Harvard, Stanford, alguns mais assim, profundos, outros que eu foquei muito na oratória ou só na escrita. Então, acho que a gente tem algo aí a compartilhar essa noite, mas Cara, não focar no currículo, mas sim, eu sou da prática, né? Eu sou do Vida Como Ela É. ó, acho que teu esposo entrou aí, ó. É ele? Ele Gente, mesmo. sabe que eu também, eu sempre, quando o pessoal fala desse negócio de currículo, aí eu fico meio assim, né? Porque eu sempre fui daquele de que quando a gente faz, né, Pri? E a Pri, gente, pô, tu falou agora, faz anos que a gente se conheceu, na verdade, né? Faz um bom tempo. Muitos, meu amigo. Daí a E gente assim, começa a entregar a idade. e aí, doutor Gustavo, e assim, gente, quando eu vi, a Pri me convidou uma vez para trabalhar no júri, e quando eu vi essa guria trabalhando, eu fiquei assim, ó, ela cresceu de uma maneira que eu fiquei extremamente impactado. E eu até falei para o pessoal do grupo ali, aqui da comissão, disse, ó, a gente vai contar desse júri aí, porque a gente prometeu de falar e nunca mais tocou nesse assunto também, né? Mas, ô Pri, primeiro eu quero perguntar para ti, que conceito é esse aí de storytelling? Porque a minha impressão é o quê? Que aí pelo menos 99% dos advogados, eles têm que fazer isso e fazem de alguma maneira, mas de forma empírica, não sabe exatamente qual o conceito e como é que funciona. Eu acho que tu vai até poder me ensinar, porque eu acho que eu me incluo nesse grupo aí. Que isso. Não é figurinha trocada, hein? Mas eu já conhecia o teu trabalho, tanto da escola, que vem de uma filosofia que nós temos em comum, mas também aqui do Insta, que a gente acaba divulgando o nosso trabalho. E da mesma forma, fiquei encantada com a tua apresentação da exposição jurídica. E acho que nisso eu já posso pegar um gancho do que é o storytelling. É a envolvência, é a narrativa de uma história de um modo que entrelaça o espectador, né? E que eu brinco assim das minhas palavras, dá o tesão de ouvir a pessoa falando, dá vontade de continuar escutando. Então, o storytelling tem tudo, absolutamente tudo a ver com o júri, porque a gente tem que ter a consciência de que o processo nada mais é do que uma história complexa, tensa, rígida às vezes para contar. Então, se a gente tem uma narrativa de história envolvente, a gente consegue sugar só o que nos importa estrategicamente, mas também para que o jurado leigo se aproxime da história. Por quê? A gente tem sempre que entender que a defesa vem depois do que é num plenário, se tem vítima, se é uma tentativa, obviamente, se tem testemunhas, ou às vezes até a defesa está sem testemunha e daí tem só de acusação. Então vem depois de muitos atos que na maioria das vezes são totalmente desfavoráveis. Então a gente chega já muito assim, estigmatizados. E fora todo o preconceito que tem de um réu. Ah, se tá ali no banco dos réus é porque é culpado. Né? Então, o indúbio pro réu, a presunção de inocência, ela muitas vezes não é compreendida pelo jurado leigo, pelo cidadão que está ali sentado e que é quem vai sentenciar, quem vai julgar.
Então, o storytelling é isso, em palavras muito miúdas e de uma forma muito fácil de compreender, é a narrativa de uma história envolvente. Pois é. E Sabe que eu você tava... acha que tem tudo a ver com júri? Não, sabe que esses dias eu estava conversando com a Tamara, até desse último júri que eu fiz. E quando eu conto para ela, quando eu... 22 horas de julgamento. Esse foi puxado. Mas eu digo assim, ó, tem vezes que eu conto para ela, como esse, por exemplo, que ela não estava presente aí no estudo do processo, que eu contei para ela qual que ia ser a defesa, e ela falou, nossa, mas essa defesa tá boa, tu disse que estava complicada. Eu falei, mas é que a gente, assim, ó, o trabalho foi justamente, o foco do trabalho é fazer justamente isso que a Priscila falou. Se eu falei para ela, Tamara, eu extraí desse processo uma boa história. Ele não chegou assim. A gente recebe, principalmente quando a gente chega lá para o julgamento. As histórias são normalmente terríveis. É o caos ali, principalmente quando não houve uma atuação na instrução do processo efetiva, ou aqueles processos em que o réu foi acompanhado, sei lá, por pessoas que só preencheram ali a tabela para que o ato fosse cumprido, e chega lá no final, não tem uma boa história. E isso daí, eu sempre digo que não importa tu conhecer toda a prova, saber a lei que precisa ser falada no júri, se tu não tiver uma história lógica, uma história coerente, não adianta de nada, porque as pessoas elas não querem mais informação. Porque a primeira impressão que elas têm, é justamente a que tu falou, olha, esse réu aí tá aí é porque alguma coisa fez. Então é muito mais fácil para ela se livrar, condenar daquele peso para a sociedade, que é daquele peso que aquele réu é para a sociedade, né? A impunidade. Então aí vem a parte do advogado de fazer essa construção. Eu até ia te perguntar se tem alguma estratégia que tu use assim, geral, ou se... Porque eu não sei se tem como a gente falar disso sem falar de caso. Minha bateria voltou. Não sei, Então, daí já vou te passar essa bola. Eu não sei se a gente tem como falar disso se não for falando de algum caso concreto. E acho que vem muito a calhar, porque talvez explicar storytelling contando uma história fique até mais interessante. Acho que com o passar do tempo, depois que a gente vai fazendo júris, ficando mais calejados, a gente começa a ter um roteiro próprio. Então, cada um tem um perfil, cada um tem uma prévia de roteiro. Eu sempre brinco. Até esses dias eu fugi do meu cronograma próprio, porque eu não iniciei com saudação. Entrei rasgando, quebrando a regra de oratória, mas tinha todo um sentido para minha tese, né? Mas assim... Não, mas como é que ideia tu fala isso e não vai falar o que aconteceu? Quero saber. Não, como vou contar. assim? Calma, essa é a história que eu vou contar. Mas eu acredito que todos nós, depois que a gente começa a ter ali uma dezena, um número X de júris, a gente vai tendo um roteiro próprio, uma forma de apresentação. Então, a saudação, gente, a primeira vez que eu fiz a minha saudação, eu escrevi 2, 3 vezes, eu ensaiei várias vezes. Hoje em dia é igual, né? Eu mudo ali entre linhas, mas tem todo já um esqueleto pré-pronto, óbvio. A gente não chega com nenhum júri pronto, não existe isso. Por mais que o processo seja idêntico, a tese técnica seja igual, nunca é o mesmo. Mas, enfim, trocando assim por cima, eu tenho um roteiro, sim, mas o que a gente tem sempre que ter a noção? É a história que vai mudar o jogo de um júri para o outro. Então, o que eu fiz nesse julgamento que eu não iniciei com cumprimentos? Era um júri que foi muito difícil, porque foi o primeiro júri que eu fiz que eu atuei desde o flagrante. E foi um júri que a tese de legítima defesa, ela era escancarada, mas ela era unânime. Todo mundo no processo dizia que o réu tinha desferido os golpes para se defender a partir ali de uma ação da vítima, que teve todo um contexto, que foi explorado no processo, uma vítima agressiva.
eles se davam bem, não teria razão alguma para o réu fazer aquilo. Só que eu fiz requerimento para oitiva de testemunhas no inquérito e o Ministério Público fez parecer pelo indeferimento. O juiz negou, aí acolheu o parecer do Ministério Público e não ouviu minhas testemunhas em sede policial. Queria resolver o processo desde o princípio. Mal sabiam Chegou na audiência, o que aconteceu? Ministério Público, primeira pergunta, ou dentre as primeiras, por que a senhora não foi na delegacia falar isso, veio falar aqui só hoje? Me meti no depoimento. Doutor, eu quis ouvi-la, tá em tal evento, sua manifestação, decisão, tal evento. Bom, por que eu tô contando isso? Era um júri que eu critiquei muito as autoridades. Então, eu iniciei contando a história de vida do réu. E ninguém entendeu nada. Eu comecei a ler uma carta que a mãe do réu tinha feito. Eu pedi para ela, faz uma carta que eu quero conhecer. Aí o menino, né, que eu não vou falar o nome, 20 anos. Ele só fez os 8 anos e foi preso. Eu quero conhecer ele a fundo. Mas fala assim, ó, onde ele estudou, cor preferida, o que ele gostava de fazer. Ela botou que ele gostava de andar de bicicleta, de pescar, de jogar bola. Enfim, fui a fundo na vida dele. Comecei a ler aquela carta e aí eu disse, essa é a história do menino, a quem eu quero iniciar, fugindo da regra de oratória e agradecendo a confiança e a paciência com esse judiciário que erra, que não tem dó nem piedade. E aí eu fui para os cumprimentos para o juiz. Só que eu fazia os cumprimentos e trazia a crítica logo em seguida. E daí eu fiz os cumprimentos para o juiz. E aí que eu digo que foi a dificuldade desse júri. Porque eu fiz uma crítica olhando para os olhos do juiz. E aí eu disse, excelência... Era o mesmo Vinícius? Sim, mesmo. Tem todo o meu respeito. É um juiz que é de trato fino, que nos acolhe aqui, né, em todas as sessões plenárias, enfim. Mas pá, errou em tal decisão. Aí em seguida eu ia para o Ministério Público, mas pá, sabe? Então, assim, foi muito difícil. Mas aquele júri, eu tive que inverter a ordem dos atos. Porque eu precisava tirar todo aquele ranço que os jurados estavam do réu. Cara, que era uma história desde o primeiro dia. Eu cheguei a arrepiar, eu adorei demais. Foi lindo, foi muito legal, foi muito especial esse júri, vai com certeza ficar na minha história aí. Então, é muito isso. Eu tenho um lema de vida, né? Que é fazer diferença fazendo diferente. Então, assim, ó, todo mundo espera que inicie com oratória, que inicie com cumprimento. Então, tu já quebra uma barreira. O jurado já vai ficar, opa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ela não vai cumprimentar ninguém. Cara, que legal, velho. Tremendo. E aí, nossa, nós temos N histórias, né, Felipe? Tenho certeza que você tem várias também interessantíssimas para contar. Não, achei demais. Sério, eu achei demais a tua ideia, porque assim, ó, e é engraçado que eu te ouço e a gente pensa muito parecido. Porque eu sempre penso justamente nisso, né? Em como quebrar o padrão. A gente tem que quebrar o padrão para trazer a atenção. E quando a gente quebra o padrão, traz a atenção, tem justamente que trazer alguma coisa interessante ou diferente, né? Para as pessoas pensarem, como assim? O que o advogado está fazendo? O que é isso, né? Porque até que jurados que já participaram do júri, eles esperam uma ordem, eles já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Só que é que eu digo, é uma atuação totalmente fora do padrão. E eu tenho convicção disso, que o normal, a gente sabe o que é o normal. E isso já quebra. E eu vou te dizer que todo júri eu fico pensando justamente nisso, porque tem plenários que nem tu falou, quando tu entrou, a sensação provavelmente que tu teve era que existia uma carga muito negativa para cima do réu e precisava ser contada aquela história. E eu sempre fico pensando, cara, depois que eu organizo prova, depois que eu organizo a minha estratégia, eu penso, tá, e agora como é que a gente vai quebrar, como é que a gente vai trazer a atenção? Como é que a gente vai construir nesse sentido?
E até eu vou até entrar na história daquele júri que a gente prometeu, porque aquele júri era uma tentativa contra policiais Polícia. militares. E o contexto da denúncia era justamente o seguinte, de que o nosso assistido... Nosso... Meu Oi? Deus. Era horrível aquele processo. Cara, o cliente que a gente atendeu, ele estava sendo acusado de ter sido contratado, né, para ir até um presídio ajudar numa fuga de Do outro... sistema prisional. Do sistema prisional. Só que nessa rota de fuga existia uma barreira da polícia e onde houve troca de tiros e ali, tanto ele quanto o outro acusado foram acusados da tentativa. Não lembro quantos policiais eram. 3. Eram 3. E eu lembro que até o promotor do caso ele já havia sido 4. policial militar. Kelvin estava assistindo, então podemos confirmar essa informação. Ele estava assistindo, ele lembra, imagina, cara, eu não lembrava que era tanto policial assim. E assim, ó, gente, para quem não está acostumado, quando você vai fazer a defesa de alguém que é acusado de tentar matar policiais, é complicado. É complicadíssimo, na verdade, porque o senso comum ele diz o quê? Que a polícia está lá para nos proteger. E se alguém atenta contra a polícia é porque que a pessoa ela deve ser eliminada da sociedade, praticamente, né? Só que existia toda uma construção, é justamente e outra, né? A construção ela surgiu no dia que a gente trabalhou, porque até então não existia a construção. Eu não sei se tu quer falar mais um. Eu vou deixar para tu falar, senão eu falo Não, demais. Felipe, a tese do dia começou com a sua pessoa, então faço questão de ouvir. Então eu vou falar. Então, gente, a questão era a seguinte: existia eu não lembro, eu acho que ele não tinha antecedentes, né? Não, não tinha nada. E ele Mas o estava. E umas horas antes ele estava numa comemoração porque um candidato político tinha sido vencedor ou ele estava prestes a participar de uma eleição, mas enfim, era um rapaz que era conhecido, era uma cidade pequena e ele estava numa festa ali com o pessoal confraternizando. E a nossa versão foi de que ele recebeu um pedido de um conhecido para que ele desse uma carona para alguém que não conhecia muito bem a cidade. E ele, na inocência, ele foi até esse lugar e chegando lá, ele percebeu essa ação que estavam ajudando o outro lá a fugir do sistema prisional. E daí, só que ele era o motorista e os policiais falaram que ele era o motorista e nessa fuga, e o que acontece? Eles foram pela estrada, ele disse que quando ele enxergou a barreira policial, ele quis parar. E a polícia ainda disse isso, que o carro, quando viu a barreira, deu uma reduzida. Mas a nossa tese foi de que o que estava com ele estava ameaçando ele dentro do carro e falou, ou tu vai ou tu morre. Então, foi quando ele foi para cima dos policiais. Mas a versão dos policiais, ela caminhava nesse sentido, de que ele estava dirigindo e que era do lado do carona, que houveram os disparos de arma de fogo. Então, o que acontece? Os policiais falaram, olha, os dois estavam em fuga, tentaram fugir e eles estavam juntos nessa. E a nossa versão, ela foi justamente de mostrar que a versão do acusado, do réu que a gente estava defendendo, ela era exatamente a versão que os policiais davam. A única diferença... Oi? Só que contada de quem estava dentro do carro. Exatamente. A única diferença é que os policiais não estavam mentindo quando acreditavam que ele estava junto com o outro. Eles simplesmente estavam trazendo o que a percepção deles demonstrou, que qualquer um de nós acreditaria se visse aquela cena. Mas ele tinha a versão de quem estava dentro do carro. E elas batiam muito. E realmente a única versão que não caminhava nesse sentido era do outro acusado, que disse que desmaiou, acordou, não viu o que aconteceu, não sabia de nada. E o engraçado, gente... Eu tive no último júri também, uma pessoa desmaiou. O outro acusado desmaiou, não sabia de nada. Foi ouvida em sede policial, audiência de instrução, nunca tinha desmaiado. No júri desmaiou, mas tudo bem, fecha parênteses. O cara ainda ameaça o nosso cliente na cela, porque os dois estavam presos.
E a gente... E olha, e daí foi justamente isso. E houveram algumas questões muito interessantes que eu acho que a gente tem que falar, que uma é em relação ali a... Teve aquele episódio que a juíza disse que eu não ia fazer o júri. Tu lembra disso? Uhum. Ah, o doutor não vai poder fazer o júri. Sim, Teve o agente policial a dizendo pena. para a gente ir de uma vez, que ele não tinha o dia todo para ficar ali enquanto a gente conversava com o acusado. E teve a situação peculiar de o Corréu Foi o ser ato, o foi Corréu o ato estava sendo do júri, qual tu diz? a intimidação na cela. É verdade. E teve a situação de que o Corréu estava sendo... A defesa do Corréu era feita pela defensora pública e, sem motivo nenhum, a mulher foi lá e começou a querer meter o pau no nosso acusado. E daí a gente olha assim, meu, pra quê, né? Cutucou com vara curta. E assim, gente, mas isso que a gente está contando para vocês não tava de forma clara no processo. Não existia isso assim, a pessoa leu e entendeu. Isso tudo são construções que a gente fez e o júri ele julga com lógica. Não é uma construção que é feita ao vento. A gente precisa de elementos que deem suporte para ela. E o que a gente fez? A gente trouxe tudo que havia no processo, mostrando que aquilo ali caminhava no mesmo sentido da versão do acusado. Então a gente contou essa história nesse sentido. E esse júri teve treta, né, cara? Teve treta. Do início Teve ao fim. do início ao fim. Do início ao fim. Mas, nossa, foi bonito, né, Felipe? Nossa Foi senhora, foi. é daqueles júris, e eu talvez seja o que eu mais admiro no júri, que são pares julgando seus semelhantes e que ali é possível, muitas vezes, a gente fazer uma desconstrução de anos, de uma prova horrorosa, uma história toda desfavorável, a gente chegar a um veredito absolutório. Mas, assim, aquele julgamento, ele é daqueles inesperados, das surpresas que só o júri pode nos trazer. E esses incidentes todos, e unidos ali ou entrelaçados entre si, eles nos engrandeceram de algum modo, porque quando a prova é muito ruim, quando o processo assim é muito difícil de trabalhar, porque na verdade nós não tínhamos, digamos, uma tese das melhores, mas assim, cada situação que foi acontecendo foi nos engrandecendo. E aí tudo fazia mais sentido. A intimidação na cela, o que correlacionou à versão do nosso assistido, que era o que ele estava dirigindo e tava o Corréu do lado dele com uma arma, tipo assim, tu vai passar essa barreira. E aí o cara me intimida, assim, a metros do juiz, da juíza, né? Mas assim, aquilo que era completamente inesperado pra gente, o que a gente fez? Com alguma experiência e bagagem nos favoreceu a usar aquilo a favor, nos deu ali um incidente que foi plenamente favorável. Por quê? Fez mais sentido ainda com a nossa tese. Quando que a gente ia botar no script da tese que o cara ia intimidar ele no dia do júri e a gente ia usar isso a favor? E lembro bem, Felipe, que tu falou isso de cantinho, né? Pra juíza. Tu nem queria escancarar. E daí a outra defensora que veio e jogou aos quatro ventos isso. Que a gente Ela ia estava deixar muito afobada. tarde, né? Ela estava muito afobada e o promotor estava emocionado. O promotor, como ele era policial militar, lembra que eu acho que ele leu um texto lá do juramento. Uhum. E quando vê, o cara pede para autorização para mostrar o funcionamento da arma, como é que funcionava uma arma. Exato. Cara, assim, ó, nada a ver. E às vezes a gente Perdeu o maior consegue... tempo desnecessário. Olha ali, no que toca ao júri, nunca vi nenhuma absolvição na comarca desde então. Cara, o Kelvin, tu é aí desse lugar que a gente está falando agora? Eu nem vou citar Pô, a referência de e cidade.
E faz um tempo que a gente fez esse júri, né? Ele deve ter 19? feito 3 19? anos. Imagina, 3 anos, cara. E o promotor, ele quis mostrar o funcionamento da arma e nessa hora a gente pensa assim, cara, porque o júri, o que a gente tem no júri? A gente tem a palavra e tem o tempo. Exato. A gente tem a Que palavra e tem o tempo. gente. Então, quando eu vejo assim, alguém que, principalmente a acusação, quando começa a falar totalmente fora, porque a gente em nenhum momento negou nada relacionado àquilo ali. Então foi algo bem. Foi uma construção. E assim, gente, a gente falando assim, pode até parecer, nossa, mas estava tudo caminhando porque vocês estão dizendo, mas é porque a gente está contando. Eu até ia procurar a denúncia, porque se a gente lê a denúncia. O que acontece quando a gente lê denúncia, quando a gente recebe um caso? A gente olha assim, putz, Dá normalmente vontade. é só tragédia, é só caos, e normalmente, eu não sei se por estratégia acusatória, normalmente as motivações vêm de modo que pareça que é muito pior do que realmente é. Então, isso tudo faz parte dessa construção. Sabe que o último júri que eu fiz aqui lá no Rio Grande do Sul, eu estava pensando assim, como é que eu vou... Porque lá, nessa comarca, até foi em Alvorada. O promotor, ele é bastante... Ele é um promotor inteligente. E ele faz todo aquele discurso, né? Aquele que a gente conhece, o MP, o promotor da justiça, não sei o quê. E daí os réus eram de acusados que eles já haviam sido condenados juntos por outro homicídio. Então, tu já pensa, né? Que ele tinha um prato cheio. Mas existiam muitos elementos ali obscuros naquela acusação e eu pensava, cara, como é que eu vou trazer a atenção dos jurados? E eu lembro que na denúncia, e é engraçado que muitos fazem a denúncia e esquecem às vezes que ela existe, né? Começam a fazer uma acusação como se fosse... como se houvesse uma liberdade para acusar qualquer coisa. Não é sempre que acontece, mas muitas vezes eles saem do que está proposto por eles mesmos, né? E havia uma versão que falava que o réu era um elemento que estava na bicicleta ali próximo da vítima, que chegou uma pessoa, que perguntou ali algumas informações, quando começou a alvejar a vítima. Só que ele nunca mais no processo todo falou disso. E daí a gente começou o júri, eu comecei falando, o que o promotor não quer falar é do carinha da bicicleta. E ele faz todo sentido. Tipo assim, eu quis trazer algo que parecia não ter sentido nenhum. Vocês vão ver por que esse carinha da bicicleta que vai... Por que o contexto envolve a participação desse sujeito e tal. Eu quis que os jurados eles pensassem assim, pô, mas eu sempre penso assim, ó, que eles têm que pensar assim, ó, mas que merda é essa? Que é isso? Para poder ter a atenção deles. Ter a atenção deles. Tu sabe o que significa isso, né? É a defesa do detalhe. Então, muitas vezes, e nós colocamos isso em muitas peças, eu falo muito isso no júri, às vezes, gente, desvendar a verdade real do fato ou encontrar melhor teste tá no detalhe. Porque o grosso é o quê? Um crime contra a vida, tem uma vítima, tem um réu, tem um autor do fato, porque é difícil trabalhar a inexistência de um fato, né? A gente trabalha talvez em outras espécies de delito, mas não no tribunal do júri, ou muito dificilmente. Eu, por exemplo, nunca vi. Mas, assim, o detalhe é tentar sugar onde a gente pode dar uma visão mais ampla para o jurado. Porque aquilo que a gente já comentou aqui hoje, o jurado chega no momento da nossa fala com o quê? Praticamente toda a versão do MP. Depoimento da vítima tentada, depoimento das testemunhas que não vão estar ali querendo agradar o réu. Quando o réu consegue ali um álibi ou consegue uma testemunha abonatória. Claro, tô falando assim, processos que a gente mais vê tramitando pelas sessões plenárias. Claro que tem processos que são mais técnicos, por exemplo, discussões dolo eventual e culpa, seja ela consciente, inconsciente. Assim, isso é um mundo à parte no júri, né? Porque o que a gente tem, assim, de estatística?
Envolve tráfico, envolve feminicídio, envolve situações muito fáticas. E aí você comentou algo antes que eu acho muito interessante, que é o jurado, gente, não é bobo. O jurado quer lógica. Foi-se tempos passados em que se convencia muito com a emoção. Gritaria. Sabe? Não, foi-se essa era. Foi-se. Só que, para mim, por exemplo, os melhores júris são legítima defesa e violenta emoção. Claro que tem muito a ver com a nossa CNV, comunicação não violenta, com explorar maneiras de usar o storytelling mais para o lado emocional. Mas, assim, storytelling também é razão, gente. Então, assim, ó, o nosso cérebro, ele precisa entender, ele precisa ligar os pontos. Nós precisamos de coerência. Não adianta a gente ir lá, tentar explorar uma tese toda voltada para uma emoção e esquecer da razão. Ou falar só tecnicamente e esquecer da emoção. A gente tem que linkar tudo e aí usar, né? O ethos, que é a razão, usar a emoção. A partir disso, pegar referências de poema, de poesia, de música. Eu faço loucuras, né? Tu deve ver aí, eu faço de tudo. Até tirar calçada eu já tirei. E o pessoal dá risada. E eu conto já sobre tirar o calçado de propósito. Eu quero saber também essa história. Ainda bem que tu lembrou. Olha só, aquele júri, Felipe, era um júri desses que, se contar, ninguém acredita. E eu vou contar algo aqui que é horrível, tá? E que eu não indico pra ninguém, eu não tenho orgulho nenhum disso. 5 dias de júri. Sabe quando que nós encontramos a tese que foi explorada ali nas nossas 2 horas e meia de júri? Na madrugada do 4º dia. 5 dias, cara? 5 dias de júri. Foi uma semana de júri. Um processo horrível. Mas assim, ó, foi o pior da minha vida até hoje. O que aconteceu? Eu tinha toda uma linha de defesa que não deram ouvidos para o nosso cliente, porque teve toda uma questão cultural, teve toda uma política envolvida, então eles queriam omitir dados também que iam contra um investigador, que o investigador queria subir de escalão, enfim. E eu não aceitava que nós estávamos prestes a iniciar os debates, eu não conseguia encontrar no processo, embora no plenário ali nós já estivéssemos nos dirigindo para provar isso, eu queria encontrar isso no processo. Para que não ficasse aquilo, eles só estão dizendo isso no júri. Uhum. Bom, eu pensava, não, tem que ter alguma coisa. Bom, viramos aquela madrugada e nós fizemos uma edição de vídeo em que tanto na fase policial quanto nas audiências, quando ele ia falar, e ele tinha toda uma dificuldade de comunicação porque era um índio, quando ele ia falar o que tinha acontecido naquela noite dos fatos, aí assim, o meu mundo se abriu, sabe? Quando vem, assim, aquela luz do fim do túnel. E aí, eu 1000 vezes passando aquele depoimento e eu me dizendo, não, tá aqui, tem que estar aqui. E aí ele fala assim, ó, não, eu quero falar sobre o que aconteceu aquele dia. E o investigador fala assim, ó, o investigador fala, não, isso deixa para depois, agora eu quero saber tal coisa, que era um outro fato. Bom, aquilo ali desmanchou o Ministério Público. Por quê? Toda a nossa linha era que a versão criada pelo investigador era para omitir ali erros da investigação, que daí eu não posso entrar em detalhe, porque é muito pesado. Mas foi também um júri de muitas críticas à investigação. Só para ter uma noção, tá? O depoimento desse investigador durou 8 horas. Não acabava nunca. Então, assim, foi no detalhe. E foi uma situação que a gente queria provar algo que já tinha acontecido desde o primeiro interrogatório, mas que eu precisava escancarar isso. Sim.
E aí, a partir daquilo ali, foi eu me engrandeci, sabe? Ali a gente criou força, ali a gente criou coerência e lógica na tese. Mas aonde veio o tirar o calçado, né? E nesse júri eu usei, acho que de todas as estratégias. Nós fizemos a careação, porque uma testemunha e uma falaram situações muito importantes para o fato, divergentes. Nós teve a careação, essa situação. Aí eu estava chegando um dia no terceiro ou quarto dia de júri, cheguei no bar da universidade e vi uma pessoa lendo um depoimento. Achei estranho. O que eu pensei? Se for a testemunha para iniciar o depoimento, eu vou botar isso no telão. Se não for, não é nada da minha vida, mas eu não vou perder a oportunidade. Depois chegou a moça, porque eu não conhecia, ela não tinha prestado depoimento anteriormente. Chegou a moça, era a do restaurante. Sabe o que eu fiz? Olha só. Tirei a foto e passei para o cartório colocar no telão quando eu pedisse. E daí eu perguntei para ela. Ela respondeu todas as perguntas do MP, era uma testemunha deles. Esposa da vítima. Então imagina o peso dessa testemunha. E era ocular. Perguntei para ela, o que você contou hoje foi o que você lembra ou você precisou ler alguma coisa? Não, contei só o que eu lembro. Você veio direto aqui ou você passou ali no bar? Acho que ela falou até que passou no bar ou foi direto, enfim. Daí eu botei no telão e disse, é você? Aí, pronto, o Ministério Público enlouqueceu, né? Saltou, né? Fazer a próxima pergunta. E daí eu perguntei, você está lendo o seu depoimento? E ela baixou baixou o rosto assim e começou a rir. Resumo da ópera. Juíza suspendeu a sessão. No quinto dia? No quarto, eu acho. Alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Que legal. Um júri que teve de tudo, de tudo. E aí, quando nós voltamos, né? Aí eu tinha que retomar as perguntas, né? Aí o promotor disse, doutora, agora não pode ler depoimento. Doutor, não estou criticando o ato dela ler o depoimento. Só queria saber se ela estava lendo depoimento, mas agora a senhora acabou de me confirmar que ela estava lendo. Enfim, nesse júri também, o nosso réu começou o interrogatório dele muito mal, mas muito mal. O que aconteceu? Ele tomou remédio, ele estava muito nervoso, era um júri que teve muita repercussão, e aí ele tomou remédio e ele estava assim, desconexo. Então ele tinha que falar a verdade, ele chegava a falar algumas coisas assim que fugia, porque aquela sede olha, eu preciso resgatar a minha liberdade, eu preciso resolver esse processo logo. Todo aquele fardo que ele tinha pressão, vivido. Imagina a pressão também, né? Pressão total, total mesmo. E aí, olha só o que aconteceu. Ele estava com a arma em punho, ele deu um tiro para dispersar os rapazes que estavam vindo contra ele. E ele já tinha prestado um depoimento nesse sentido. Ele não foi me dizer no júri que ele não estava com arma. Puta que pariu. Tamanha o efeito da droga. O que eu fiz? Eu vendo que aquilo estava fugindo total do controle. Doutor, ele só vai responder agora a partir de agora ele só vai responder a defesa. O Ministério Público ficou louco. Mas sabe por quê? Para variar, né? Quando eu vi eles mexendo no notebook, eles estavam indo colocar no telão o depoimento dele em juízo, para perguntar se ele estava mentindo no júri ou ele tinha mentido na audiência. Aí a juíza suspendeu a sessão, porque a gente já estava, sei lá, quase 1 hora de interrogatório. Aí eu sentei na frente dele e disse, só a verdade, se não sai daqui agora, eu quero só a verdade. A verdade. E eu começava a me impor pra cima dele, sabe? E eu dizia, tu tava com arma, não tava? Pra ele entender que ele precisava falar, sabe? Ele tava, ó, rapaz.
Bom, me alonguei aqui para agora então contar o que foi a história de tirar o calçado. Já adiantei que eram índios. Então fiz toda uma construção de pensamento de que eles não deveriam estar sendo julgados pelas leis dos brancos, porque a comunicação era muito difícil, tanto que eles chegavam a falar algumas coisas que a gente entendia completamente errado. E daí nisso, claro, né, que eu emendei ali com alguns erros do interrogatório dele, para tentar justificar. E aí eu confesso que já estava com dor no pé também, me aproveitei um pouco disso. E é instinto, né, Felipe? Eu acho que quando a gente está em estado de júri, eu me baixo no estado de júri assim, que eu sou outra pessoa. Então, no dia a dia, você vai me ver falando gíria, palavrão. Não sou a mesma pessoa. Mas lá é um estado total, assim, é uma entrega absurda. E esse é um outro júri que foi uma narrativa muito interessante. Primeiro porque era cultural, porque tiveram vários incidentes. E nesse dia eu usei poesia e tirei os calçados. Então, já dá uma história aí para a gente propagar também, incentivar o pessoal a usar assim. Cara, é muito legal de te ouvir, Piri, porque, que nem eu falei, é a questão aquela de pensar fora da caixa, né? E de conectar, fazer os jurados se conectarem ao que tu está trazendo de alguma maneira. E assim, ó, o falar é só uma maneira de se comunicar, né? Eles visualizarem, eles sentirem a tua tese, reforça ela de uma maneira muito, muito grande. Toda vez que a gente tem a possibilidade, e aí eu acho que está a maior, não sei, eu não digo dificuldade, mas um dos maiores trabalhos que a gente tem de fazer, tá, como é que eu faço eles, sabem, estarem comigo nessa? Como é que eu faço eles sentirem? Como é que eu faço eles... E aí eu te confesso que tem vezes que, olha, que eu não durmo pensando nisso, sabe? Não durmo. Mas outra coisa que tu disse também que é muito foda é justamente isso, cara, na hora te vem questões que tu nem tinha cogitado antes, mas que na hora... o júri, a gente nunca vai com ele 100% pronto, né? Muito dele, ele se constrói lá. E também tem muito a questão do nosso sentimento em relação ao plenário, né? Do nosso sentimento em relação aos jurados, ao acusador ali, ao juiz, a tudo envolve. Cara, muito legal. Olha, muito legal. E tu tava falando, eu lembrei de uma história, mas outra coisa antes, né? Que eu fico pensando, isso que tu falou dos detalhes, outra questão que eu sempre digo, a gente tem um grupo de estudos que eu tenho colocado os casos de júri tudo ali. E eu sempre, a instrução que eu dou para o pessoal, eu digo assim, ó, faça um relatório apontando tudo. Tudo que vocês encontrarem de importante. E o detalhe, ele não é detalhe. O detalhe ele é extremamente importante. O detalhe ele pode resolver esse júri. E daí vem essa questão de nós, como advogados, conseguirmos trazer algo que parece um detalhe como algo que é determinante para a resolução daquele caso. E eu vou te dizer que, na grande maioria dos casos, é justamente esses detalhes que determinam o deslinde da causa. Sabe que eu estava falando, eu lembrei de um caso, Pri, que nem esses... Vou até ver se eu não passei aqui. Que a gente lê a denúncia uma desgraça, né? Porque o contexto era mais ou menos assim. O acusado, ele tinha uma paralisia de um lado do corpo, ele andava bem todo torto, assim. Só que os vizinhos... O contexto da história é que ele era um cara conhecido, e ele ficou assim em razão de um assalto, e todo mundo tinha medo dele, que ele andava armado e tal, na vila dele. E a história é de que a vítima estava atrás dele com outro amigo, e daí fez uma piada com o jeito que ele caminha. Tá, e aí, vai andar, sabe? Fez uma piada assim, que ele olhou para trás, pegou a arma e descarregou na vítima. Só que assim, ó, a vítima estava acompanhada de outro rapaz e daí assim, ó, o rapaz, ele deu toda essa versão. Não, a gente estava caminhando, o fulano fez uma piada ali com ele virou e descarregou a arma nele. E, tipo assim, um troço que tu olhava... E ele tinha essas características aqui, tipo assim, e a pessoa confundir alguém que tem um lado todo do corpo todo torto, assim,
assim, eu pensava, cara, que merda, né? Só que daí, olha só como é que a gente fez a construção. Esses acusados, eles estavam bebendo de manhã e só que não tinha exame do sobrevivente ali, mas tinha da vítima que tinha morrido e ali tinha uma determinada quantidade de álcool. E lendo lá a doutrina de medicina legal, eu vi que aquela quantidade de álcool, ela era muito próxima de uma quantidade que pudesse deixar a pessoa quase em coma alcoólico, segundo a doutrina. Então, assim, ó, por mais que eu não tivesse a versão, por mais que eu não tivesse o exame da testemunha, eu sei que os dois estavam bebendo juntos e que não era impossível que os dois estivessem muito loucos do trago. Porque daí, olha só, tinha uma perícia local, sabe esses documentos que ninguém dá bola no processo? Tinha uma perícia local dizendo que os agentes chegaram no local, conversaram com as pessoas, com familiares e esse amigo que disse que estava junto o tempo todo, ninguém ouviu ele. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, e é tanto que não é improvável essa história, que a equipe local foi até lá, conversou com todo mundo que podia, mas nem tocam no nome dele, ninguém viu ele. Então, vocês imaginem o estado que ele não estava, porque o que acontece? Até para dissociar as características do réu que ele tinha dado, só que o que tinha de bom era que tinham duas testemunhas lá, abonatórias, e uma delas disse, não, eu lembro dele desse dia que ele estava podando a árvore na rua. E daí o MP disse, não, isso daí veio só para safar a cara dele, porque não faz sentido nenhum, e não sei o quê, não sei o quê. E daí eu trouxe justamente essa questão, olha, a gente tem uma pessoa idônea, que lembra da história, que nunca cometeu crime, que ela podia estar muito bem sentada aí no banco dos jurados. E agora a gente tem um MP tentando fazer uma imagem totalmente negativa dela. Então não se confundam, que se vocês estivessem aqui na melhor das intenções, não para ajudar um bandido, mas para ajudar a solucionar um caso para a justiça, que esse promotor não ia estar tentando ferrar com vocês também. Cara, e a gente fez uma construção assim, que assim, não tinha. Os autos, eles eram uma desgraça. E o réu, ele saiu absolvido. Assim, ó, foi também um dos júris que eu lembro, assim, que foi uma das construções mais, sabe, boas, assim, que tem vezes que dá, né? Só que, e eu digo no sentido, assim, de que era um troço totalmente diferente, tava tudo caminhando para um sentido ruim, mas esses detalhes ali, que nem eu falei, não tinha um documento que comprovasse que a testemunha estivesse fora de si, mas a gente pegou pequenos pontos ali e desconstruiu aquilo ali que o MP tinha. Nossa, e esse acusado, ele já tinha sido condenado, eu acho, se eu não me engano, ele já havia sido condenado por homicídio, e ele tinha sido processado por tentar matar uma das testemunhas do processo. Cara, era assim, era uma bagunça, mas tanto da vítima quanto do acusado, eu vejo que isso é um fator dos preponderantes assim, no processo. Quanto isso sobrecarrega o réu, se ele tem antecedentes, e o quanto isso a gente pode contextualizar muitas vezes. Exemplo, uma situação de legítima defesa. Nesse júri que eu comentei da legítima defesa, que eu não dei talvez o detalhe mais importante, que foi só o que o MP se apegou, esse que eu fiz a crítica às autoridades. 27 facadas o réu deu na vítima. 27 facadas. 27. Então, o que eu leio isso aí, já me dá um troço. Não! E essa informação veio às vésperas do júri, não tinham juntado o laudo pericial ainda. Mas assim, para isso para nós não mudou em absolutamente nada, porque foi legítima defesa. Mas o que a gente tem que entender? Claro, algumas omissões são estratégicas, mas uma omissão também pode ser um tiro no pé. E o que eu argumentava para tentar explicar que a desproporcionalidade, que é um requisito imprescindível para a legítima defesa, ela não pode ser desconhecida pelos jurados, porque a gente tem que conectar a legítima defesa, eu faço muito isso, com a violenta emoção. Então, assim, é irracional
que nós obriguemos alguém ali num estado de ira, de salvaguardar a sua vida, que saiba que existe uma excludente de licitude, que a legítima defesa tem seus requisitos. Nem o estudante de direito sabe isso aí direito. Exato! Então, assim... Nem a gente tem que ler toda hora. E vocês sabiam que existe esse requisito? E, claro, aí o que a gente explica, né? Olha, o que é a proporcionalidade? Deu um tapa, dá outro tapa. Deu um tiro, uma proporcionalidade não é 5, 10 tiros contra, para reação, né? Contra ação. Mas nós somos humanos. Corre sangue nas nossas veias, né? Aí a gente já começa, né? Que legal. Cara, mas é aí que é a parte boa. Voltei. Mas assim, eu fiz todo um emaranhado da prova do processo, uma perícia incontestável, que é, olha, nós temos 27 lesões. E aí, o que aconteceu? Tinha uma situação ali do momento que eles caíram no chão. E aí a vítima tinha ferimentos também. Voltei? Caí de novo? Voltou. Certo. Eles começaram a ficar no enrola-rola ali no chão, que justificava as lesões na frente e atrás no corpo da vítima. E isso só demonstrava... Deu? Deu. É alguém enlouquecido me ligando. Então, isso só mostrava mais ainda o quanto o réu precisou se defender. Porque eles ficaram ali no... E aí, eu acho que a legítima defesa casa muito com violenta emoção e que a gente precisa, sim, explorar elas duas juntos, sabe? Até porque, se for o caso, ou em última circunstância, vira uma privilegiadora, né? Vira um privilégio, aliás. Sim. Sabe que disso que tu falou, eita, agora fui eu. Duas coisas me vieram na cabeça. Até eu digo isso porque tem muita gente... Até a Tanajara falou, eu tenho medo, quero ver... Ainda mais medo. Ouvindo vocês, tem mais medo de fazer o primeiro júri. É só convidar a gente, doutora, que a gente vai lá e faz contigo. Olha aí. E aquela questão das facadas, normalmente o MP vê isso, né? Ele vem com essa denúncia de 19, 11, 20, 30 facadas e muitas vezes os promotores se apegam tanto nisso e não vão lá ver que no laudo são facadas superficiais, daqui a pouco teve uma ou duas fatais. Então, eu acho que na maioria das vezes que eu trabalhei com facadas, se não todas, eu fui para um júri em que o promotor estava crente que aquilo ali era o suficiente para uma condenação e não fez um estudo adequado onde a gente conseguiu demonstrar, olha, por mais que se tenha trazido essa situação, na verdade não é assim não. Na verdade isso demonstra tranquilamente o contexto que a gente traz ali de briga ou de legítima defesa e que uma só que foi a fatal que fez realmente cessar ali a agressão. Eu falei que eram duas... Perdão. Não, pode falar. Principalmente o contexto de que somos humanos e que nos é permitido, nesse caso, até o desconhecimento. No sentido de que, olha, talvez nem vocês, jurados, sabiam esse requisito de proporcionalidade que é imprescindível para ser caracterizada a legítima defesa. Então, imagine no momento de ira, de emoção, de... É impossível, né? Mesmo. A gente tem a frieza de calcular, mas os promotores, eles acham, olha, eles acham que a gente tem que, não, tem que ter a frieza. E olha, isso aí é normal. Eu lembrei agora, tinha me fugido da cabeça, mas eu lembrei da segunda questão que eu queria falar. Que o jurado, gente, eles... No final das contas, o que aconteceu? De forma bem grosseira. Estão acusando alguém de um crime. O jurado ele quer saber, tá, mas o que aconteceu? Quem são essas pessoas? O que tem de prova? E é nesse núcleo que a gente tem que levantar uma lupa, porque muitas vezes não é incomum que se perca muito tempo dando voltas em questões nada a ver.
toda vez que eu convido colegas para fazer júri comigo, eu lembro, é muito comum que eu veja eles querendo, eles olham assim, mas tem que perguntar isso, tem que discutir isso, coisas que são totalmente fora do que a gente tem que prestar atenção e que não fazem sentido, mas é só pela discussão, só como se a gente tivesse que entrar em todas as brigas. O doutor Pedro fez o júri com a gente sexta, muito bom, cara, fiquei impressionado, baita sustentação. Pedro. Mandou muito bem, cara, eu aprendi demais com essa galera sexta. Então, assim, ó, o que o jurado quer saber? Tá, matou por quê? Como é que foi? Ah, foi facada, mas, sabe, faz sentido, se ele tá todo lanhado atrás, faz sentido que tenha sido uma briga que foi pro chão, que eles rolaram. Então, assim, ó, no final, é muito interessante até conversar com o pessoal que é leigo, que é de fora, para ver, ó, faz sentido isso aqui que eu tô sustentando, que eu tô trazendo, porque a gente, às vezes, a gente tem uma visão muitas vezes contaminada, mas para não se apegar em questões, às vezes, que não estão nesse núcleo, que não vai fazer... Que o jurado ele quer saber de uma coisa. Tipo, ele matou a mulher, tá, mas ela traiu com quem? Ah, lembra aquele... No Netflix tinha agora o seriado, eu esqueci do caso, mas é daquela que picotou... Que tu via aquele júri, daí tu, sabe, eu pelo menos ficava o tempo todo, nossa, daí vinha a questão acusatória, e você, nossa, daí vinha a defensiva, eu pensava, nossa, o jurado, ele tá nisso. Olha, no caso dos 27 facadas, se não me engano, a vítima fatal estava sob uso de álcool, achei que fosse. Estava. Claro, tem vários. O caso ali. Que aqui a gente fala muito por cima, né? Esses exemplos práticos todos de júris reais, não trouxe nem metade dos elementos que nos chegaram até a tese, né? Mas esse da Matsunaga, ele talvez tenha vindo até para me lembrar de uma pergunta que a gente tem que conversar ainda nessa live, hein? Que é a influência da mídia, a mediatização nos julgamentos. Essa foi uma pergunta. Eu não quero esquecer, eu estava procurando aqui um papel em branco que tem algo que eu faço bastante também nos júris e o pessoal geralmente gosta, que é aproveitando essa pegada de storytelling e contar a história um pouco diferente para chamar atenção. Quando o réu é primário, geralmente eu faço uma dinâmica que é um papel em branco. Vou tentar fazer aqui, mas eu não vou encontrar. Bom, enfim, eu pego um papel em branco e no meio desse papel em branco eu faço um marca-texto colorido. O que é esse marca-texto colorido? É o fato do processo. Então, eu faço toda uma construção de pensamento de que aquela parte em branco é toda a vida do réu. E que neste dia nós estamos julgando um fato muitas vezes aleatório, que a pessoa não se colocou naquele lugar, naquelas circunstâncias, o legítimo no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada, ou que ela não tinha como fugir daquela situação, se é uma legítima defesa, por exemplo. E aí eu tento tirar o foco do processo e que nós julguemos também. E isso atiça os promotores, né? Até porque tem toda aquela situação do direito penal do fato, não do autor, mas a gente precisa trazer a nosso favor todo um histórico, toda a vida pregressa que dá autoridade, que dá credibilidade para o réu. Então, sim, é um fato, mas é um fardo também na vida dele ou dela isso. Ele pensa todos os dias nisso. Vocês acham que com esse histórico ele estaria aqui envolvido, por exemplo, no homicídio envolvendo 3, 4 qualificadoras? Esse não é o perfil dele. Então, de algum modo, eu estou falando a mesma coisa. Eu estou dizendo, ele é primário e esse é o único processo dele, mas de um modo que vai captar a atenção deles. É bem legal. Faz tempo até que eu não faço isso. Sabe que não, eu vou ter que olhar essa live depois para anotar, porque é engraçado, a gente está sempre buscando maneiras de explicar, justamente por isso, né? A gente quer que os jurados visualizem. E eu estava tentando, eu enxergando ali o que tu estava falando. E eu lembro que logo que eu comecei a atuar, acho que para o primeiro júri eu comecei a procurar material e olhava muito vídeo na internet.
E eu lembro que eu vi um vídeo, acho que era do Márcio Tomás Bastos, em um júri simulado com o Tardelli, que ele Uhum. falava da verossimilhança das alegações e dizia, e era um caso de legítima defesa de terceiro, em que ele falava assim, ele nunca matou antes, depois desse fato também nunca matou, o promotor quer trazer ele como se fosse um assassino frio e calculista, e ele pontuava justamente essa questão do fato isolado. E eu vi isso lá atrás e até hoje eu lembro e volta e meia eu alego essa questão, mas eu gostei da tua ideia Une da os dois. Flor. Sim, porque Então, os jurados eles enxergam e fica, que nem a gente falou, exato. eles visualizarem o que tu está falando. Hoje estamos julgando o pontinho destacado, mas ele é o todo, né? Então, né, Felipe, eu sou contra a mediatização a espetacularização de um processo. E me parece, e a gente pode abrir esse diálogo para isso aqui, que a defesa vem com uma carga que é assim, uma tonelada nas costas quando o processo tem repercussão. E eu vejo que talvez esses processos que nós temos absoluções, e aí eu vi que antes aí perguntaram se o caso da legítima defesa teve absolução. 27 facados, um contexto todo horrível, mas por quê? A tese toda estava delineada para isso. A situação desse julgamento de 5 dias também. Então, assim, eu fico pensando, até o nosso júri juntos, será que teria absolução se tivesse repercussão? Não acredito nisso. Então, eu vejo, assim, por experiência própria e analisando os julgamentos em que tem repercussão, que a tese é brilhante, impecável, verdadeira, coerente e tecnicamente melhor. E tem, às vezes, condenação injusta, seja por vingança, ou seja por motivo A ou B, porque a íntima convicção, a gente não sabe o que leva o jurado a votar lá a cédula sim ou não. Mas eu sou extremamente contra a espetacularização, principalmente no tribunal do júri, que a gente já chega com uma estigmatização e um preconceito. Qual a sua opinião? Cara, isso daí só serve para o Ministério Público. Promotor, quando é só olhar caso midiático, junta todos os promotorzinho não, com todo respeito. Junta os promotores bambambãs, porque eles querem ir lá aparecer, né? Porque, pô, que nem é que não dá para falar, né, para não ficar, para não achar daqui a pouco que é indireta. Mas é só olhar quando tem caso midiático. Agora estão com Sim. essa de levar os promotores que são conhecidos para o lugar e eles fazem todo. E isso aí dá uma mídia. Depois os caras têm que vender curso, eles têm que fazer tudo. Não, isso, não que eu não. Eu tenho lá, eu fiz material lá já mas eu digo assim, ó. Isso é utilizado de uma maneira totalmente irresponsável. Totalmente irresponsável, como se aquele caso já não ninguém está nem aí para aquele caso ali em concreto, porque se tivesse a prova dos autos seria suficiente para julgar, mas se tem se aproveita ali daquela mídia porque daí aparece, tem visibilidade, chama para falar em outros lugares, vende livro, serve para muita coisa que não para o processo penal. Então eu acho que isso daí também só serve para acusador. Porque o advogado, quanto mais quietinho ali, melhor. Porque a gente sabe que o senso comum, se ele não conhece as provas dos autos, eles sempre vão condenar. Porque a manchete é sempre... ela sempre traz uma... Ela sempre traz... A manchete que vende não é a manchete que conta a verdade. É a manchete que espetaculariza, que sensacionaliza. E ela nunca vai estar posta de uma maneira positiva para acusado. E eu digo isso sem passar a mão na cabeça de acusados. Eu digo isso justamente no contexto de separar. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente, para a defesa, eu, sinceramente, já tive a oportunidade em vários casos de falar, de me manifestar e, na maioria das vezes, eu prefiro me omitir e ficar em silêncio. E eu já falei isso com clientes meus que ficaram muito preocupados com a repercussão e eu disse, cara... o melhor que a gente tem a fazer é ficar em silêncio, porque daí já daqui a pouco vem outra notícia
Já vira... e as pessoas vão para essa outra notícia. Então, o que a gente mais quer é que esqueçam de ti logo, porque isso não importa em nada para o nosso julgamento. Talvez tu vá se sentir melhor que eu conte a tua versão, mas isso aqui vai ter uma distorção lá no balanço geral, eles vão meter o pau em ti igual, vão falar de mim, que eu sou advogado, estou só para limpar a tua barra. Então, isso tem que ser... Deve existir uma sensibilidade para isso, né? Tem casos que a gente fala, tem casos que não fala. A maioria eu prefiro nem passar perto, assim. É aquilo, não há... É o never say never. Então, não dá para dizer nunca, mas eu também fujo e acho que é, sim, a melhor solução. Até porque a gente entra, inclusive, num conflito ético com a nossa instituição. Então, também tem isso. Contra a liberdade de expressão, não é tão liberdade de expressão. Por quê? E esses dias eu estava vendo, era um marqueteiro e ele estava falando sobre a publicidade de advogados nos Estados Unidos. E aí ele estava lá nos Estados Unidos, ele passou por uma parada de ônibus, tava ali a foto de um advogado, contato. E claro, tinha palavras chulas, assim, uma propaganda muito ousada. Ah, melhor advogado, alguma coisa nesse sentido. E aí ele estava fazendo toda uma crítica sobre a publicidade que nos é praticamente proibitiva aqui no Brasil. Então, ainda nós temos uma linha ética que a gente não pode cruzar. Então, nem tudo que o Ministério Público pode usar da mídia, nós podemos. Então, é engraçado. E esse júri que nós tivemos de 5 dias, toda a investigação era explorada nos jornais. 200 policiais cumpriram mandados de prisões. Júri vai iniciar. Tu acredita que não saiu uma das absolvições? Então, assim, a gente ia ver toda uma mídia tendenciosa. E ainda tem a situação de eu não poder usar. E a gente ainda cruza algumas fronteiras. Por quê? Porque eu não concordo e se a gente também só aceitar e baixar a cabeça, aí a gente vai para onde, né? Então, é algo que a gente também tem que pensar. O advogado não pode postar tudo o que quer. E nessa situação, talvez, né, se nós pudéssemos trabalhar melhor isso, em alguns casos, talvez poderia ser diferente, mas não é a realidade. Então, a gente não pode comprar essa briga, porque nós estaremos em desvantagem. Que nem eu falei ali, mas se tivesse um caso que eu enxergasse, assim, eu pensasse, olha, se eu me manifestar em relação a isso, vai ser bom pro acusado, daí eu faria sem sombra de dúvidas, né? Não estou dizendo aqui que eu jamais... Eu faria. Se eu enxergasse, eu falei, isso aqui vai ser benéfico, isso aqui, sabe, isso aqui não vai me prejudicar lá na frente, se eu, sabe? Mas daí tu diz que no Brasil tem uma série de restrições, mas tem umas coisas que não dá nem para falar, né? Puta que pariu. Não. Aí dá uma outra live. Isso aí não dá nem para falar em live, porque daí a gente que é jovem, advogado, fica sendo tirado para nada, né? Eu acho engraçado porque quando a gente começa a falar de júri, vem gente de tudo que é lado ficar palpitando e achar que a gente... tirar a gente para aventureiro, como se a gente não soubesse, mas os caras às vezes fazem umas coisas assim, de dar vergonha. Sim. Mas também não... A minha questão também não é cada um, né? É muito complicado também a questão da crítica e aquilo de crítica construtiva é o que a gente tem que analisar melhor também. Porque, assim, é muito complicado quando a gente critica o trabalho do outro, porque a gente não sabe o que ele falou com o cliente, a gente não sabe a perspectiva que ele teve a partir do relatório, do estudo do processo. Então, cada um tem uma visão diferente do outro, do processo. Isso pode influenciar diretamente. Eu sempre converso com as minhas colegas, olha, tu lê o processo, eu leio o processo, tu faz teu relatório, eu o meu, e vamos sentar e conversar. O que a gente comunga, o que a gente discorda, e vamos encontrar o meio termo. A gente costuma fazer tabelas de teses. Quando a tese não é escancarada, quando tem 2, 3 teses que são viáveis, a gente estuda qual é a melhor. Então, às vezes eu acho que uma é melhor, às vezes minha colega acha que é a melhor. Por quê? Cada um tem a sua
a sua perspectiva. Então, criticar o trabalho do outro é muito danoso até, porque às vezes a gente está manchando uma imagem sem saber o que se passou nos bastidores, sem saber as experiências que o colega teve. Então, e aí o que é certo e o que é errado, nem estamos certo, nem sempre estamos errados, né? Vai muito do ponto de vista mesmo. Ah, mas tá um troço que eu fico puto com isso, sabe, Pri? Porque daí, cara, é que nem eu disse esses dias, às vezes, para tipo assim, para cooptar ali o advogado, para ter como espectador, daí todo mundo tem que conhecer o júri, tem que gostar de júri, mas na hora que a gente abre a boca, na hora que a gente, sabe, eu acho, às vezes eu fico assim, de cara. Porque nem eu tava falando pra Tamara essa semana, eu falei, cara, eu não sei que dá de gente querer justamente criticar e pior sem conhecer o trabalho, né? Sim. Mas enfim, que nem eu falei, Às né? vezes a crítica vazia, né? Mas só pelo criticar, né? Como se para falar de júri a gente tivesse que ter, sei lá, 50 anos cada um tá caindo aos pedaços, sei lá. Mas enfim. Deus o livre. Nós temos toda a gana, toda a vontade de fazer acontecer. Estamos sempre estudando. Não são aventuras, né? Até porque até o colega que dizia como fazer. Nós, quantas vezes e ainda chamamos colegas para fazer com a gente? Porque é isso, a gente conversa, a gente compartilha, mas a gente aprende muito. Então, é ter essa não é nem coragem, mas essa liberdade e humildade de chamar colega para fazer junto e tá tudo certo. E ter uma cabeça de aprendiz, né, Pri? De olhar e ouvir para agregar, não querendo ser melhor, não querendo dizer que o outro fez errado, sei lá. Mas porque senão a pessoa que acha que já é boa demais e que não precisa aprender mais nada, essa pessoa já era, estagnou, nunca mais vai sair do lugar. Já tá na zona de conforto. A gente saiu às ganhas do nosso tempo. Sem roteiro, hein? Sem roteiro, mas assim, ó, gostei demais desse nosso papo. Olha, de verdade, estava com saudade de ti. Espero que em breve a gente troque uma ideia pessoalmente, seja aí no litoral ou aqui no meu litoral agora. Já e é isso aí, né? muito obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz com... E saiu, né? Finalmente, agora daqui a 2 anos sai outro. Felipe, agradecimento meu também, é uma via de mão dupla. Muito obrigada pelo convite. Fazia tempo que eu não fazia live, eu tô sabendo que tu também já fazia um tempinho, mas é sempre... Eu fiz esses dias com o Vinícius, mas eu tava muito tempo sem... Tu já tava desenferrujando, então. É sempre motivo. Fiz maquiado, nem vi. Eu falei pro Vinícius, pô, cara, parecia um... Vou falar. E tu não me diz? Não, mas é isso aí, sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. Muito obrigada então, tá, pelo bate-papo. E é isso aí, sabe que estamos juntos sempre, que possamos compartilhar aí experiências também presencialmente, porque o online é bom, mas o presencial é maravilhoso, né? Então, o olho a olho, a nossa advocacia vem muito isso do toque, da conversa, assim, é diferente, não adianta. O presencial não é nem diferencial, né? O presencial é tudo. Não à toa, graças a Deus, júri ainda é a única coisa que não é virtual, porque os juízes não estão deixando de fazer presencial, né? Mas tentaram, né, Pri? E vão continuar tentando, vai. Mas se Deus quiser, isso não vai ser um empecilho para nós que amamos o presencial. E ele é necessário. Gente, um beijo para vocês, muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que tenham absorvido algo que seja útil aí para a vida e profissão de vocês. E é isso aí. Um beijão. Tchau, gente. Boa noite. Até. Manda um beijo pro Igor. Pode deixar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.